Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com líderes do Senado nesta segunda-feira, justamente para discutir projetos que viabilizem o piso salarial dos enfermeiros. Volto a falar com Pedro Bonenberg. Pedro, conta pra gente como é que foi essa reunião. Olha, Elias, basicamente uma reunião com líderes do Senado para tentar viabilizar o piso da enfermagem aqui no país. Vamos recapitular para o nosso espectador o que aconteceu nesses últimos meses. Olha, lá em agosto, o piso foi aprovado pelo Congresso, depois sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, um piso de R$ 4.750 para o setor da enfermagem, para enfermeiros especificamente, e um valor menor para auxiliares de enfermagem, e também para técnicos de enfermagem. Para ser mais preciso, são R$ 3.325 para técnicos de enfermagem e R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem, para parteiras. Esse piso foi uma conquista da categoria, bastante comemorado, só que depois o STF suspendeu o pagamento desse piso, porque não foi apresentada uma fonte para custeio desse piso que foi definido pela primeira vez aqui no país. A discussão ainda está em caminho no Supremo Tribunal Federal e nos próximos 60 dias o que se espera é que a parte do governo, a parte do Congresso, que eles apresentem formas de tornar esse piso viável, que entidades da saúde, que municípios e outras partes mostrem os custos e que chegue a um consenso se vai ter fonte para pagar isso e se nós teremos, se não tivermos, no caso, manter essa suspensão seria outra possibilidade pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, então, Elias, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, aqui de Minas Gerais, se reuniu com lideranças partidárias para tentar buscar formas de viabilizar o pagamento desse piso. Ou seja, basicamente, buscar uma forma de encontrar recursos dentro do orçamento para conseguir manter o pagamento desse piso para uma categoria tão importante no país, que é a categoria da enfermagem, que passou pela pandemia com tanta dificuldade, com tanta batalha e que há várias décadas buscava por um piso salarial. Bom, depois dessa reunião, Elias, com essas lideranças partidárias, algumas alternativas foram apresentadas pelo presidente Rodrigo Pacheco. Basicamente, Pacheco apresentou alguns projetos que estão sendo discutidos já no Senado ou na Câmara dos Deputados, que podem trazer mais recursos para o país e que esse dinheiro seria usado para pagar o piso da categoria. Entre esses projetos, trazendo alguns exemplos aqui para o nosso telespectador, um deles é o PL 44 de 2022, que permite que estados e municípios possam remanejar aquele dinheiro que não foi gasto na pandemia da Covid-19, dinheiro que já estava previsto ali, mas que talvez não tenha sido gasto em sua totalidade. O outro projeto de lei é do ano passado e ele é de autoria do próprio Pacheco, que tenta reabrir aí por 120 dias um prazo para adesão àquele regime de regularização cambial e tributária. Basicamente é aquele programa de repatriação de recursos que estão fora do país que podem ser trazidos de volta aqui para o Brasil. Uma outra proposta que já está em discussão também é um projeto de regime especial de atualização patrimonial. Basicamente é uma proposta que pretende atualizar os preços dos imóveis no Brasil e aí com isso, dentro do imposto de renda, fazer com que as pessoas paguem a alíquota dentro do valor já atualizado. Isso traria também mais recursos para dentro do orçamento federal que poderiam ser usados para pagamento do piso dos enfermeiros. Outra proposta também é aquela que prevê o pagamento de auxílio financeiro para as entidades filantrópicas, tais como Santas Casas aqui no Brasil. Essa proposta já foi inclusive aprovada dentro do Senado, foi encaminhada para análise na Câmara dos Deputados, onde agora aguarda um parecer para depois ser enviada para a presidência. Bom, Elias, então são vários projetos que foram discutidos, além desses que já estão mais encaminhados dentro do Senado ou dentro da Câmara, há ainda, por exemplo, aquela proposta que prevê exploração de jogos esportivos, de apostas aqui dentro do território nacional, com cobrança de impostos. E são vários os projetos que estão sendo discutidos nesse momento
para tentar, eu repito, viabilizar o pagamento do piso da enfermagem aqui no país. A gente vinha falando sobre isso, né, Elias? Um piso de fato importante, categoria que com certeza merece receber um valor básico dentro da sua atuação, mas que precisa de um orçamento e de uma fonte pagadora. Isso está sendo discutido agora, a gente espera que a classe política se mobilize em torno desse projeto e dentro de 60 dias, esse é o prazo do STF, vamos ter uma resposta concreta sobre esse assunto. Agora, a ver, né, Elias? Vamos acompanhar de perto quais vão ser as mudanças e mobilizações e teremos uma solução, uma saída encontrada nesses próximos 2 meses, Elias. Pois é, Pedro, e um questionamento também que fazemos à classe política, se sabíamos já desde então que o piso precisaria ser tirado de algum lugar, que este dinheiro, esse aumento extremamente importante, necessário para uma classe que lutou tanto durante a pandemia de Covid-19 e luta até hoje com o sistema precário que temos em nosso país, por que essas medidas não foram vistas antes de uma eleição como essa votada, né? No caso, a eleição, eu digo, referente ao projeto de lei, pudesse ser aprovado e agora o Supremo tivesse também que entrar no meio de toda essa história. Vamos acompanhar, a gente espera sim que algo se torne aí realmente efetivo, porque a classe tem pressa, espera há muito tempo por uma resposta. Pedro, mais uma vez, obrigado pelas informações.